Miriam e Márzia nasceram e foram criadas no Irã, um país onde o islamismo é a religião oficial e o cristianismo e as demais religiões são consideradas crimes. Sendo assim, Miriam e Márzia nasceram e cresceram em famílias muçulmanas seguindo as rígidas normas religiosas do Islã. No entanto, ambas, desde crianças, sentiam um profundo desejo de conhecer a Deus de forma mais íntima do que as regras do Islã permitiam. Miriam, com um coração inquieto, buscava resposta para os seus anseios e para a sua fé. Um dos questionamentos era por que Deus parecia tão distante. Ela rezava ali o Corão e cumpria suas obrigações religiosas. Ela também se perguntava por que tinha que orar em árabe, uma língua que não era sua e que ela não entendia. Será que Deus não seria capaz de entender a sua língua, o farsi? Certa vez, uma amiga de Miriam, que havia tido um encontro com Cristo, começou a falar para ela sobre Jesus. Curiosa e ansiosa por respostas, Miriam logo começou a estudar o Evangelho. Depois de algum tempo, ela decidiu orar a Deus, pedindo que ele revelasse a verdade para ela. Deus respondeu sua oração de forma poderosa e Miriam finalmente se rendeu ao amor de Jesus, entregando sua vida a ele. Enquanto isso, em outra parte do Irã, Márzia também vivia uma transformação espiritual e passava por situação semelhante à de Miriam. Ela também tinha uma sede profunda de Deus e não encontrava satisfação nas respostas que o Islã oferecia. Da mesma forma, também se questionava por que precisava orar em outra língua que não entendia, sem ter verdadeira conexão com Deus, já que no Islã todas as orações devem ser feitas em árabe. Certo dia, ela recebeu um pequeno livreto cristão chamado Seu Nome é Maravilhoso. Ao ler, Márzia começou a chorar, sentindo uma presença poderosa e sobrenatural em seu quarto. Cada palavra parecia já conhecida, como se ela estivesse redescobrindo algo que sempre estivera em seu coração. Quando chegou à última página, onde havia uma oração de conversão, Márzia não hesitou, fez a sua oração, entregando sua vida a Jesus. Depois de suas conversões, sentiram uma profunda inquietação e um forte desejo de levar a mensagem de Jesus aos iranianos. Queriam aprender mais sobre a Bíblia. Mas, no Irã, não havia curso de teologia. Por isso, ambas foram para a Turquia, onde finalmente se conheceram e durante todo o período do curso teológico conversavam muito e descobriram e compartilharam o mesmo ardente chamado, o desejo de compartilhar Cristo com seu povo. Essa era uma decisão corajosa e extremamente arriscada. Mesmo sabendo que poderiam ser presas e condenadas à morte, decidiram retornar ao país e logo começaram a distribuir Bíblias e evangelizar secretamente. Elas distribuíram milhares de Novos Testamentos pela rua de Teherã, colocando-os em caixas de correio, evangelizando secretamente. Durante quase 3 anos, elas conseguiram distribuir mais de 20.000 Bíblias, sempre agindo durante a noite para evitar serem descobertas. Apesar dos riscos, elas nunca foram capturadas durante suas missões e sentiam constantemente a proteção divina. Elas também colocavam suas Bíblias nas mochilas e saíam pelo comércio a conversar com as pessoas e achando uma maneira de evangelizá-las. Mas, em 2009, logo pela manhã, Miriam recebeu uma ligação estranha. Alguém da delegacia perguntava sobre os documentos de um carro e pediu que ela comparecesse ao local. Elas acharam a ligação suspeita. Na verdade, há meses elas já sentiam que algo estranho estava para acontecer. Depois de orarem, Miriam foi para a delegacia, enquanto Márzia saiu de casa para uma consulta. Quando voltou, mais tarde, Márzia percebeu que Miriam não havia retornado e já ficou um pouco preocupada, orando por isso. Por volta das 5 da tarde, Miriam chegou, escoltada pela polícia. Logo que ela entrou no apartamento, as duas se olharam em choque, pois havia centenas de Bíblias no apartamento e mais de 1.000 no porão. Os policiais revistaram o apartamento e logo encontraram as Bíblias, mas não descobriram a que estavam no porão. Elas oravam constantemente para que os policiais não achassem as Bíblias, mas a quantidade encontrada já era suficiente para que elas fossem presas. Acusadas de apostasia e de promover o cristianismo, crimes puníveis com pena de morte, as duas foram levadas à delegacia.
durante 14 dias. Não viram a luz do sol e não receberam comida suficiente. Oraram continuamente por libertação, mas, ao observar as outras detentas, começaram a evangelizá-las. Deus passou a usar suas vidas para abençoar aquelas mulheres e cerca de 80 detentas foram evangelizadas durante o tempo em que elas estiveram naquela pequena prisão. Mas depois de uns 2 meses, elas foram transferidas para a pior prisão do Irã, onde continuaram sendo interrogadas e ameaçadas de execução. Juízes e guardas tentaram convencê-las a renunciar à fé, mas Miriam e Mársia se recusaram, afirmando que jamais negariam Jesus, mesmo que isso lhes custasse a vida. Na prisão de Evin, conhecida por suas condições brutais, tortura e até estupro, Miriam e Mársia enfrentaram um sofrimento que não haviam imaginado. Elas foram mantidas em celas escuras com cobertores molhados de urina e testemunhavam execuções de prisioneiros. Nessa época, milhares de cristãos ao redor do mundo ficaram sabendo desse caso. Então, a Portas Abertas deu início a um movimento de oração por suas vidas e pelas vidas dos seus familiares. Durante todo o período, elas mantiveram sua fé e começaram a evangelizar outras prisioneiras, muitas delas prostitutas e viciadas que começaram a enxergar que elas eram diferentes. E quando elas oravam, Deus respondia. Milhares de cartas de pessoas ao redor do mundo começaram a chegar no presídio, mas elas não recebiam as cartas. Os guardas eram obrigados a ler as cartas para verificar quem tinha escrito para elas. Alguns ficaram curiosos em saber quem era Jesus e perguntaram para elas o significado de Jesus ser o pastor. Foram exatamente essas perguntas que as encorajaram, pois mesmo que elas não pudessem ler as cartas, sabiam que havia milhares de pessoas orando por elas. E elas continuamente oravam com as presidiárias, evangelizavam e logo formaram uma igreja secreta dentro da prisão. Elas se sentiam muito mais livres para pregar o evangelho dentro da prisão do que fora. Houve muitas ameaças de terror, ameaça de enforcamento, de morte, mas sentiam que o Senhor, de forma milagrosa, as livrava de todas as torturas e da ameaça de enforcamento. Depois de 9 meses na prisão, a pressão internacional sobre o governo iraniano tornou-se intensa. Organizações, direitos humanos e grupos de cristãos em todo o mundo enviaram milhares de cartas e protestos, exigindo a libertação de Miriam e Mársia, até o ponto das autoridades iranianas cederem, e as duas finalmente foram libertadas. Elas acreditam que a mão de Deus esteve sobre elas durante todo o processo, protegendo-as e usando suas histórias para trazer esperança aos outros na prisão, onde também haviam cristãos perseguidos e pessoas perseguidas pelo governo. Hoje, Miriam e Mársia vivem nos Estados Unidos, onde dedicam suas vidas a compartilhar suas histórias e lutar pelos direitos dos cristãos perseguidos ao redor do mundo. Elas continuam com o objetivo de usar suas vozes para denunciar a opressão religiosa e defender a liberdade de crença. O que podemos aprender com essa história? A história de Miriam e Mársia é um testemunho poderoso de como o Senhor tem atuado dentro de países onde o evangelho não pode ser pregado. Ele tem se revelado no meio desse povo e levantado cristãos fiéis para continuar propagando o seu amor nos lugares mais remotos. Isso nos mostra que é Ele quem faz a obra, mas nos convida para sermos participantes, nos unirmos àquilo que Ele está fazendo. O que dizer então da oração? Quando cristãos ao redor do mundo souberam do caso de Miriam e Mársia, um movimento de oração começou. Milhares de pessoas intercedendo por elas e por suas famílias. As cartas e as orações chegaram, mesmo que indiretamente, até a prisão. Isso trouxe esperança e renovo à fé dessas mulheres, mostrando que, mesmo na solidão da prisão, elas não estavam sozinhas. Então vamos orar? Ore pelo Irã para que Deus continue agindo e salvando vidas naquela nação. Interceda pelos convertidos que, infelizmente, não têm a liberdade de possuir uma Bíblia em casa ou de frequentar uma igreja abertamente.
Orem pelas mulheres e os homens que foram alcançados durante o tempo que Márcia e Miriam passaram na prisão. Peça por suas vidas e por outros cristãos que também experimentam o sofrimento do encarceramento. Pessoas que estão presas simplesmente por adorar a Jesus, por querer viver a sua fé, mas não podem fazê-lo abertamente. Que eles sejam fortalecidos e encontrem libertação tanto espiritual quanto física. Você ouviu Conectando Histórias? Conte essa história para alguém durante essa semana. Compartilhe o link com outras pessoas, para que elas também possam ouvir essas histórias, serem abençoadas e compartilharem essas histórias com outras pessoas.